Fala aí, beleza? E aí, quero saber o seguinte, por acaso você tem tido o resultado que você deseja? Você tem feito o que precisa ser feito para que você possa atingir esses resultados? Ou talvez você tenha procrastinado, você tem deixado para fazer depois e aí as circunstâncias do dia a dia acabam te engolindo, né? Te tirando o foco e aí você não faz o que precisa ser feito e automaticamente você não gera os resultados que você almeja, que você deseja, certo? Então, pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para a gente falar sobre uma mentalidade vencedora, né? Sobre mindset. Provavelmente você já ouviu essa palavra aí que está muito na moda, né? Várias pessoas falam e usam essa palavra e realmente ela é muito importante e eu vou fazer uma visão geral, eu vou fazer aqui um vídeo procurando aqui te ajudar para que você possa evoluir, para que você possa progredir tanto na sua vida pessoal como também na sua vida profissional. Então, meu nome é Bruno Freire, eu sou formado em Educação Física desde 2003, atuei aí no ramo do fitness durante 15 anos da minha vida e hoje em dia eu me dedico pura e exclusivamente a ajudar profissionais de educação física a alavancar a sua carreira com o digital. Então vamos nessa que eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito e vai sair com uma outra visão, com a mente mais aberta com tudo que eu vou te passar aqui hoje, beleza? Então vamos lá que eu vou compartilhar aqui a tela também para você ver a apresentação, o mapa mental que eu fiz aqui para nos guiar nessa viagem do mindset. Isso, agora vocês já estão aí vendo a tela com o meu mapa mental que eu criei aqui, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, primeiramente, mindset. O que é mindset? Só que antes de eu falar o que é mindset, talvez você não seja ainda inscrito aqui no canal. Então vai aí, ó, nesse botãozinho que tem aí embaixo, inscrever-se. Aproveita e já se inscreve aí no canal. Deixa logo aquele joinha, porque eu tenho certeza que depois você vai acabar na correria saindo e esquecendo de deixar o joinha. Então deixa o joinha que é importante para mim. Comente, deixa aí o seu comentário com as suas dúvidas, com as suas dificuldades, que eu vou procurar atender e responder tanto o seu comentário como também, quem sabe, tá criando aqui um conteúdo exclusivamente para você, para sanar a tua dúvida, para te ajudar. Beleza? Então, ó, faz isso aí agora, não deixa para depois não, ó. Vai lá, tô te dando tempo para isso. Beleza? Então, já fez. Agora vamos falar um pouquinho aqui, ó, do que é mindset. Mindset nada mais é do que um modelo mental, né? Uma programação mental. Então, até coloquei aqui, ó, é uma programação mental. Vamos falar de forma bem simples, tá? Sem balela, sem mimimi, sem enrolação. E quais são os tipos de mindset que a gente tem? A gente tem basicamente dois tipos de mindset, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento, tá certo? O mindset fixo, já só para a gente poder ilustrar e entender, é aquela síndrome da Gabriela. Eu não sei, mas eu sei que já faz bastante tempo, mas é aquela Gabriela que tem até uma música, eu nasci assim, eu me vi assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, eu canto mal, né? Mas tem uma música assim e diz que ela nasceu assim, ela cresceu assim, ela vai viver assim, vai ser sempre assim, vai morrer assim. Então esse é o modelo de mindset, é o tipo de mindset fixo, certo? E o mindset de crescimento? Mindset de crescimento é um mindset onde a gente já tem aí mais inteligência emocional. É um mindset que você pega as circunstâncias que você está vivendo, tá? E aí você, ao invés de perguntar, pô, por que isso está acontecendo comigo? Você se pergunta o seguinte: para que isso está acontecendo comigo? Muda completamente a configuração. E aí você entende que as coisas que acontecem com você tem um porquê, né? Tem um para quê. E aí você tira como um aprendizado, como uma lição, tá? Já
quem tem o mindset fixo é aquela pessoa que fica chorando, reclamando, aquela ó vida, ó céus, ó azar, né? Teve até um desenho lá na minha época lá atrás que tinha um personagem que era assim, ó vida, ó céus, ó azar. Então, provavelmente você também já ouviu falar nesse desenho, certo? Então é isso aí. Então, mindset fixo, mindset de crescimento. O fixo não acredita em desenvolvimento, em melhorias, evolução. Ele diz que aquilo ali está tudo certo. Não, já o mindset de crescimento já acredita que ele pode evoluir, ele pode melhorar e tirar lições do que se vive no dia a dia, tá certo? Então isso é bem bacana aí a gente entender esses conceitos, tá? E aí parte para uma outra pergunta bem interessante para a gente falar um pouco de mindset, né? A gente pensar o seguinte: quem é você? Quando alguém te pergunta, imagina então que eu estou te fazendo essa pergunta, para refletir como se você fosse responder essa pergunta agora. Quem é você? E aí, isso é muito importante você entender, você ter a conscientização disso, né? E aí, o que é importante? Autoconhecimento. Então, você se conhecer é super importante. Você ter a noção, a clareza dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. Então, por exemplo, pontos fortes. Aí você já vem aqui e você, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa, o Bruno Freire é uma pessoa carismática, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que é proativa, então não espero a outra pessoa mandar fazer, eu já vou ali, já faço mais, entrego mais do que seria a obrigação, tá? Então, por exemplo, seria alguns pontos fortes aqui para a gente estar aqui elucidando, tá certo? E pontos fracos. Então, por exemplo, eu já fui, né? Hoje eu não sou mais uma pessoa desorganizada. Então, depois que eu tomei consciência disso, eu passei a buscar evoluir, a melhorar esse meu ponto fraco, que é a desorganização, né? Por exemplo, eu era muito procrastinador, deixava para fazer depois e aí acabava não fazendo, enfim, e aí vivia nas urgências do dia a dia, né? E impaciente, eu também era muito impaciente. Hoje em dia não sou mais impaciente, tenho uma paciência, trabalhei esse meu ponto fraco, essa minha deficiência para evoluir, para melhorar esse ponto fraco. Então é importante você ter clareza dos seus pontos fortes, seus pontos fracos. O que você faz? Fortalece cada vez mais os seus pontos fortes, melhore cada vez mais os seus pontos fortes, tá? E se puder, você também evolui aí nos seus pontos fracos, tá? Então isso vai ser bem importante aí nessa parte de autoconhecimento. E um outro ponto aqui muito importante é a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade tem a ver o seguinte, com tudo que você tem controle e o que você não tem controle. Então, preste atenção aí, tá? Preste atenção aqui, Como é que tá aqui, Tem controle. O que eu tenho controle? Então, beleza, vamos lá. O que eu tenho controle? Eu tenho controle em buscar mais conhecimento, né? Querer aprender mais. Então, isso eu tenho controle. Por exemplo, o que eu tenho controle aqui também? Eu tenho controle em relação ao meu site. Vai lá, o meu site é profocodigital.com. Eu vou até te falar, links, anota aí, links, links.profocodigital.com. Vai lá, tem um presente para você. Na verdade, tem até mais de um presente para você. Clica lá e acessa e vai lá que tem lá um mini curso falando das 3 principais mídias digitais. Por exemplo, pouquinho de YouTube, pouquinho de Instagram e um pouquinho de Facebook. Então é um mini curso gratuito que você pode ter acesso lá, só acessar esse link que eu te falei aqui agora, tá? E tá tudo dentro do meu site. Então no meu site, nos meus sites, enfim, nas minhas páginas da internet, eu tenho controle, porque sou eu que coloco a matéria ali
quem faz as regras sou eu, né? Então eu tenho total controle. Diferente, por exemplo, das redes sociais, que eu não tenho controle, não é minha propriedade, né? Até porque lá tem as políticas, e aí se você por acaso não agir de acordo, a qualquer momento uma rede social dessa pode banir a tua conta, pode bloquear a tua conta e você perde exatamente tudo que está lá dentro. Então não tenho controle em relação às redes sociais, mas já um site, um blog, né, teu funil de vendas, teu funil de conversão, isso tudo você tem controle. E aqui também, ó, o seguinte, ó, o que eu tenho controle? Com os meus pensamentos. Então essa parte eu gosto muito. Depois que eu entendi isso, muita coisa mudou, né? E aí a gente falando um pouquinho de controlar aqui o pensamento, na verdade de ter controle no pensamento, né? E pensamento é algo intrínseco, né? E aí é o seguinte, tem uma história que eu gosto muito, que faz total sentido, que é a história do lobo, né? O lobo mau, né? E o lobo bom. Não é aquela história em quadrinho do lobo mau, não, mas são dois lobos, né? Só que um lobo é bom e o outro lobo é mau. E aí tem uma aldeia bem distante, uma aldeia com um velho sábio, né? E o seu neto chegou um dia para esse velho sábio e perguntou: vô, é o seguinte, o que acontece lá na verdade ele não perguntou, né? Ele veio contando a história de que os amiguinhos dele estavam fazendo bullying com ele, e ele estava muito nervoso, muito irritado. Então imagina, estavam zoando o garoto, e ele falou: vô, eu fiquei muito irritado, muito nervoso, estava com vontade de bater neles, eu não sei o que. Aí o vô dele chegou muito sabiamente e falou: meu filho, dentro de nós existem dois lobos, o lobo mau e o lobo bom. O lobo mau é o lobo da raiva, do ódio, da agressividade, ou seja, de tudo que é negativo. E o lobo bom é o lobo do amor, da caridade, da bondade, do respeito, né? E aí o avô falou que esses dois lobos, eles vivem em constante briga lá dentro, né? Briga interna. E eles vivem ali brigando. E aí o seu neto, né, muito curioso, chegou e falou: pô, vô, é interessante, eu já entendi que eles vivem brigando ali, que eles vivem num conflito, né? E o neto chega pro avô e pergunta: mas vô, qual dos dois lobos vencem essa batalha? Né? Porque eles vivem numa batalha constante. E aí perguntou pro avô qual dos dois lobos vence essa batalha. E aí o avô muito sabiamente falou: meu filho, o lobo que você mais alimenta. Ou seja, aqui, pegando um pouquinho dessa história, é o seguinte: você tem controle do teu pensamento. E se você alimentar pensamentos ruins, você vai automaticamente vai gerar coisas ruins, né? Vai ter reações, vai ter resultados ruins. Tá, legal. Então já contei essa história e a gente sabe aqui o que a gente tem controle e o que a gente não tem controle. A gente não tem controle dos agentes externos. Então, por exemplo, agentes externos, meteorologia, né? Como eu falei ainda agora, as redes sociais, pandemia. Então a pandemia também a gente não tem controle. Então tá aí e a gente precisa, a circunstância tá aí e a gente precisa tirar proveito, né? Tirar aprendizado dessas circunstâncias que a gente está vivendo. Tá certo? E aí por isso você, como eu sei que você tem um mindset de crescimento, você tira como aprendizado todas essas situações desafiadoras que nós estamos vivenciando aí devido à pandemia, certo? Legal, beleza? Então eu vou fechando aqui, ó, o mapa mental e agora eu vou passar o seguinte: existe uma pirâmide de níveis neurológicos, né? Níveis neurológicos. E aí vamos pensar o seguinte:
A base dessa pirâmide, tá, é o ambiente. Depois vem comportamento, depois vem capacidades, depois vem crenças e valores, identidade e lá em cima espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com religião, tá? A gente está falando de algo a mais, quem mais, tá? Tipo universo, enfim, pode chamar como quiser, não importa, tá? Não tem nada, não tem cunho religioso, tá certo? E as mudanças mais consolidadas, elas vêm de cima para baixo. Ou seja, quando você mexe nessa parte do universo, né, da energia, da espiritualidade, tá? Você começa a melhorar, a mudar, a sofrer mudanças na parte da identidade, tá? Que vai influenciar nas crenças e nos valores, vai influenciar nas capacidades, no comportamento e refletir no ambiente que você convive, né? Então até por isso que uma vez eu cheguei aqui para minha filha e falei: filha, se a gente melhorar aqui na nossa família, aqui em casa, a gente consegue ter um ambiente agradável, um ambiente bacana, um ambiente feliz, né? Que pode acabar se espalhando, né? Para quê? Para o nosso condomínio, que pode acabar se propagando para o nosso bairro, depois para o nosso estado, enfim, para o nosso município e assim sucessivamente. Então eu acredito muito nisso, né? Primeiro a gente precisa melhorar a nós mesmos, depois para poder o meio que a gente convive, e aí a gente vai influenciando nessa melhora constante e a gente pode sim construir um mundo melhor, tá? Então, por exemplo, nessa parte de ambiente é o que? É onde, é quando, tá? Então são as circunstâncias, é onde. Na parte de comportamento é o que? É o que, beleza? Então, legal. E na parte de capacidade, habilidade, é como que a gente vai fazer XPTO, beleza? E crenças e valores, é por que a gente faz, é o que você acredita, né? Então, o que de fato você acredita, por quê? Então, quando tem essa pergunta, geralmente envolve a crença, envolve o valor, tá? E a identidade é quem? Tipo, é quem sou eu, tá? Ah, eu sou uma pessoa carismática, então está no nível de identidade. Legal? Beleza, deixa eu fechar aqui essa tela. Isso, bacana. Vou minimizar ela aqui. Cadê? Níveis neurológicos, então, que eu já falei. E aí eu vou falar de 3 tipos de mudanças. Isso é bem bacana da gente entender, porque como eu falei, ó, a gente vai mudando de cima para baixo lá na pirâmide, tá? Então são as mudanças mais fortes, mais importantes. E para pensar o seguinte: identidade e propósito. Identidade e propósito tem tudo a ver com que afiliação você tem, ou seja, tem tudo a ver com seus avós, com seus pais, com seus ancestrais até mesmo. Então, tudo que você viu, ouviu e sentiu na sua infância veio construindo, consolidando a sua identidade, tá certo? As suas crenças também, mas já eu vou falar de crença, mas a sua identidade e o seu propósito. Então isso é bem bacana. E aquele velho ditado, eu não gosto, que provavelmente você já ouviu: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, eu dei uma pequena mudada nele aqui e eu falei, eu escrevi aqui: diga-me com quem andas que te direis onde irá chegar. E geralmente é isso. Pode parar para refletir o seguinte: mais ou menos aí, para pensar 10 pessoas que você mais convive. Geralmente, os seus resultados são muito similares a essas 10 pessoas que você mais convive. Talvez oscilando 10% para cima ou para baixo, mas geralmente é muito aproximado, tá? Beleza, então eu já falei aqui sobre identidade e propósito. Então é importante
se você deseja realmente mudar, você precisa ter clareza do seu propósito também. Por que você veio, né? Para que você veio? Então isso é importante você parar para pensar nesse propósito. E o propósito eu gosto de dar uma dica aqui para você encontrar mais facilmente esse propósito. É o seguinte: pensa comigo assim, ó. Eu preciso identificar qual é a minha paixão, tá? Quais são as minhas habilidades, meu conhecimento e aqui a demanda. Ou seja, se tem muitas pessoas que você pode ajudar, impactar positivamente nessa vida, né? E aí servir. Então se tem demanda. E aí no meiozinho tá aí o seu propósito. Tá certo? Então fica aí uma dica de um exercício para você refletir. E aí vamos falar um pouquinho de crenças, tá? E capacidades. Crenças e capacidades. Vamos entender assim, ó, que tem o círculo, tá? Esse círculo aí que eu criei, né? Que eu na verdade fiz a imagem, que ele tem o seguinte: sentimento, tá? Gera um comportamento que gera um resultado, tá? E que vai gerar um pensamento. Então tem esse ciclo, tá? Então para pensar o seguinte comigo: se você por acaso aconteceu alguma coisa, uma situação que te deixou triste, né? Te deixou angustiado, te deixou com raiva, o que acontece? Se você continuar pensando nessa situação, tá? Que te gerou isso, qual é a tendência? A tendência é que você cada vez vá se afundando mais, e aí vai chegar no ponto que você vai falar: pô, eu sou assim mesmo, que não sei o que, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, enfim. Então, se você mudar, simplesmente identificou, opa, peraí, esse pensamento aqui está gerando esse sentimento, que está gerando esse comportamento e está me deixando com esse resultado aqui, tá? Então se eu mudar aqui o pensamento, eu consigo mudar o meu sentimento, o meu estado, e aí eu consigo mudar o meu comportamento, que eu também consigo mudar consequentemente o meu resultado. Sendo que as crenças geralmente elas são formadas devido aí a fortes impactos emocionais. Então, a maioria das crenças são geradas por impactos emocionais. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação que você cresceu na sua infância com seu pai falando que você não presta, que você é burro, que você não faz nada certo, que você só faz besteira. Enfim, imagina que você cresceu ouvindo isso. Você tá naquele momento sofrendo ali um impacto emocional, né? Ninguém gosta de ouvir isso, muito menos uma criança. E com isso você cresceu acreditando nessas palavras que foram ditas para você. Então por isso, se você por acaso tem filho ou vai ter filho, pensa bem, leva isso em consideração para você não passar, não repetir isso, porque é uma tendência você repetir comportamento dos seus pais, é uma tendência nós repetirmos comportamentos dos nossos pais, dos nossos avós, tá? Então, de forma até inconsciente, né? Então, para pensar nisso, você já tendo essa informação, muda tudo. Então, aqui até escrevi, conscientização mais imaginação mais visualização mais sensação é igual a transformação. Ou seja, quando você para e se conscientiza de algo, tá? E você pode chegar a imaginar o seu estado desejado, você pode também visualizar. Então, tudo que existe hoje no mundo físico, um dia foi criado na mente de alguém, através de visualização, através de imaginação, né? Então, quando você visualiza de verdade, você vai despertar sentimentos. Você vai ter essa parte de sensação aflorada, e aí você consegue mudar também uma crença ou implantar uma crença nova.
Então, é muito importante você visualizar e entender esse ciclo. Fez sentido? Escreve aí nos comentários também se fez sentido, se não fez, também tá tudo bem, não sou o dono da verdade, estou aqui para compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha jornada aí. Então, deixa teu comentário aí, mesmo que você ache que não faça sentido, não tem problema nenhum, tá? Não é para concordar sempre, a gente também tem que ter o senso crítico, certo? Beleza, então ó, crenças e capacidades, e aí você busca desenvolver novas habilidades, e com isso você consequentemente também vai gerar novos resultados, e você vai mudar também o ambiente, tá certo? Lembra lá daquela pirâmide, tá? Então assim, qual é o primeiro passo para a mudança? Bem simples. Primeiro passo para você mudar qualquer coisa. Não é questão de querer. Querer é poder. Não, não é isso. Você tem que realmente entender, visualizar. Você tem que ter clareza e você precisa saber por que ou para quem você faz o que você faz. Então, por que ou para quem? Isso precisa estar bem claro, bem definido na sua mente. Tá? Isso que vai te mover é você ter de verdade um propósito. Então, meu propósito, por exemplo, é impactar o maior número possível de profissionais liberais e eu gerar com isso, fazer com que eles tenham mais qualidade de vida, fazer com que eles também impactem positivamente na vida de outras pessoas, né? Dando mais saúde, mais qualidade de vida. Então esse é o meu propósito, e no final das contas a gente ter, por que não ter um mundo mais próspero, um mundo mais saudável, um mundo mais feliz. Então o mundo ideal, né, que eu enxergo, que eu tenho na minha visão, com mais respeito, com mais fraternidade, com mais prosperidade, com mais abundância e com mais paz e amor. Eu espero que tenha sido bacana para você ter estado aqui comigo esses minutinhos, e deixa aqui, ó, aproveita, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, deixa o teu like, compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso, né? Possam ter acesso a essa informação e a todas as informações que eu passo aqui, que eu compartilho aqui no meu canal sobre marketing digital, venda e mentalidade. Então, ó, forte abraço, tudo de bom, tamo junto, no mínimo para sempre. Até a próxima.